né? Vou caindo, mas a gente já está reconectando novamente. Que pena, né? Mas faz parte. Tá. A Jenny, apareceu que você não pode participar, mas vamos aguardar um pouquinho. Ok. Convidei você agora, Jenny, ver se não vai dar o mesmo problema que deu da outra vez, né? Se você se convida, acabar conflitando aqui, né? Aceitar. Cancelar. Aceitar. Gente, tá acontecendo o mesmo problema da outra vez, mas eu acho que agora vai dar certo. Tá entrando, ok. Acerta a sua câmera. Maravilha, genial. Vamos lá de novo aqui. A sua imagem não está aparecendo para mim. Então, a sua tá para mim. Eu acho que tá na live, tá normal. Tá. Tá igual Vamos. aquele problema. Bom, vamos lá. Tá. Você estava Então, falando como eu estava falando para sobre. você, as pessoas vão entrando, estão falando que a pessoa acabou ligando para mim, eu tinha desativado. Colega Max, é o seguinte, meu querido. Quarta-feira, às 13 horas, nós voltaremos, ok? E na continuidade a gente vai dando para vocês, colocando, enviando aí, quando nós faremos as próximas lives. Então, hoje, falando, já iniciando aqui, falando sobre Janeiro Branco, nós estamos aqui trazendo esse momento de conscientização. Eugênia, falando aí a respeito do Janeiro Branco, ele começa em 2014, né, pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrão, a incentivar as pessoas a cuidarem da mente, né? Assim como as pessoas cuidam da saúde física, e nós sabemos que hoje está em alta, né, essa questão da saúde física. E o objetivo é justamente isso, promover bem-estar psicológico, combatendo, né, muitos estigmas aí. Então, essa campanha, ela busca, né, colocar a saúde mental como prioridade, certo? Usando bem, então, o mês de janeiro, ele não é somente um start, é de janeiro a janeiro. Por quê? Cuidar da saúde emocional não é num mês específico. Esse mês é mais a conscientização, na verdade. Tanto é que um movimento passou a ser uma campanha, e hoje em todo o estado brasileiro, porque é uma criação aqui no Brasil, e não somente no Brasil, mas isso expandeu para outros países. Muitos países também trabalham em cima disso, ok? Se transformou aí numa lei federal lá em 2023, na verdade. Começou em 2014, 2023 veio a lei aí federal consolidando a importância do tema, né? Então, o assunto hoje é conscientização. Certo, Eugênia? Certo. A saúde mental, em tempos passados, a pessoa, vamos supor que burlava a mente, ou entrava a mente em conflito, não sabia o que fazer, né? Mas aí a pessoa que internava aquela pessoa que estava com problema mental. E hoje em dia é visto diferente, né? Porque profissionais, muito estudo, viu que se você cuidar, prevenir, muita coisa deixa de acontecer. E se você está com a mente boa, com a mente saudável, tudo vai ficar bom para você. Tudo você vai ver com um olhar melhor, né, Emerson? Um olhar bom, um olhar positivo. Então, a saúde mental, na verdade, o certo era cuidar da mente, já desde criança, né? Já ter um profissional específico para ir cuidando da mente. Por quê? Porque na vida a gente passa muitos problemas, desde criança, nas escolas, bullying, outras coisas, que a mente vai burlando, a mente vai ficando confusa e a pessoa não fala, né? E esse Janeiro Branco foi top. E 2014 começou esse movimento, né?
Hoje já é lei, é muito bom isso. Porque para você olha para você. Como que está a sua mente? Você demora a dormir, focando em uma coisa, em um problema que você não pode resolver, né? E isso daí cansa a sua mente, cansa o emocional. No outro dia você vai acordar cansado, porque você não descansou. Não é verdade? Tá certo, Emerson? Então, janeiro branco é top, é maravilhoso. Porque, não, é porque você quer ter cliente, ou quer ter paciente, por isso que estão falando assim, não. Porque se você está com a saúde mental bem, tudo vai ficar bom. Se você não está legal, minha mente não está legal. Você pode estar no melhor lugar que for, você não vai estar bem. Você não vai conseguir conectar. Correto? Correto. Por isso que esse trabalho de conscientização, ele é muito importante. Eu gostaria que você, se você não é de Sorocaba, você é de Sorocaba, nós somos aqui de Sorocaba, São Paulo, quero saber se na sua cidade, digita aí para nós, na sua cidade existe esse trabalho de conscientização. Você tem visto alguma reportagem, algum panfleto? Fala para nós aí. Por quê? Porque nós aqui em Sorocaba, nós temos um trabalho muito forte que é realizado nos CAPs, né? Então, durante o mês de janeiro, ele já está sendo o quê? Já está acontecendo diversas ações, né, estão sendo promovidas aí para conscientizar sobre saúde mental. Não tem como ignorar, porque o brasileiro, segundo aí as pesquisas, é considerado o povo mais ansioso, que mais tem problema, né? Então, 86% da população sofre algum tipo, né, de uma dependência, de uma falta, de um problema mental. Então, é por isso que é mais abrangeu, né, e ser mais do que um movimento. É uma campanha porque a campanha trata daquilo que a gente está vendo, né, gente? Que é real, está acontecendo e não tem como, né, a gente fugir daquilo que é a realidade. E perguntaria até para a Eugênia, né, como você tem feito seus tratamentos, e fala para mim qual é a sua visão, né, eu também tenho a minha, sobre essa questão da religião, até que ponto a religião é favorável, não é favorável, no meio que você convive. Fala para nós aí se tem sido positivo ou negativo. Como é que você analisa, para a sua experiência, para a sua vivência lá atrás, quando você não era terapeuta, e hoje? Qual é a mudança que você constata aí? Fala para nós. Olha, olhando para mim, eu venho de uma igreja pentecostal, né? E havia muita libertação, eu era parte dessa libertação, que ainda sou, não deixou de ser, mas não era aceitável a parte emocional doente. Então, quando a pessoa estava com depressão, estava a depressão, a pessoa não quer ver o sol, ela não quer levantar, ela não quer sorrir, ela não quer falar, ela não quer comer, ela quer só ficar quietinha no cantinho escuro. E a gente via isso muito como espiritual. Então, a Eugênia não aceitava de jeito nenhum. Mas, em 2018, lembra que começou muitos líderes tirar a própria vida? Lembra que aí eu comecei a perguntar, orar, jejuar e perguntar, Pai, o que está acontecendo? Porque a gente conhece essa palavra. A gente jejua, a gente ora, a gente busca por que eles estão tirando a vida. E Deus foi me responder isso em 2020. Porque tudo que você pergunta vai vir uma resposta, correto? Certo. E a resposta veio em 2020, em meio à morte, em meio à pandemia, em meio, você ligava a TV, era só covas abertas. Sim. Pessoas que ainda estão pensando que o seu parente está no hospital, porque saiu para ir no PA e não voltou mais. Então, imagina a mente dessas pessoas como que ficou. E aí, em meio a tudo isso, a essa morte de 2020, 2021, que foi a pandemia, eu ouvi a voz de Deus que falou comigo, você não queria saber o que houve?
estava com problema na mente. Burlou de tanta canseira, né? Adoecimento emocional, né? Adoeceu, que o trabalho excessivo, sem descanso, muita cobrança. Então, os meus, não tinha com quem falar, não tinha um profissional. Porque eu Sim. queria entender, Emerson, eu queria entender por que Deus estava me chamando para essa área, porque é uma área que eu batia de frente, entende? Aham. E Não, aí não. falou, você precisa estudar. E mostrava para mim cadernos. Inclusive, Janeiro Branco fala sobre isso. Janeiro Branco é folha branca, né? Mostrava para mim Folha cadernos, branca. sabe? Mostrava para mim cadernos com folhas Isso. brancas. E eu olhava, mas o que eu tenho que escrever aqui? Sabe? E Exatamente. estude. E a voz? Estuda. Estuda. Mas eu vou estudar o quê? Eu falava, eu vou estudar o quê? Da onde começa? O que eu faço? Daí falou assim, os meus estava no topo como fala assim, do desespero, de tanto problema de outras pessoas que levava, e eles não tinham com quem dividir. E problemas de si mesmo, entendeu? Porque para um pastor, para um líder religioso admitir que está com depressão, no meio evangélico é vergonhoso. Oi? Está fraco? Você está sem fé? Cadê sua fé? Onde foi parar? Né? E a gente viu isso como, não, isso daí precisa de tratamento. Quem tem pressão alta, toma o seu medicamento, ok? Quem tem diabetes, toma o seu medicamento, ok? Quem tem problema na tireoide, toma o remedinho uma hora antes. Eu não lembro o nome. Então, quem tem problema no osso, precisa de vitamina A, B, né? Vitamina B, vitamina D, B12, ferritina, enfim, nosso corpo é da terra. Sim, sim. Mas nós não entendemos isso. Eu não entendia isso. Eu era só espiritual. Você me conheceu, né? Sim, Eu era sim. terrível. Eu era terrível. Porque antes de eu chegar, era manifestado na pessoa, ela veio fazer o quê aqui? Entendeu? A pessoa não tinha nem me visto ainda. Então, para mim, era difícil aceitar que a pessoa estava com problema na mente. Porque para mim era espiritual. E era, a gente sabe, né, mas no meu caso, da TRG, houve manifestação em algum, no atendimento. Mas eu fico calma porque eu estou em atendimento. Deixa aquele momento passar, a pessoa Sim, volta ao sim. normal, a gente continua. Depois eu converso com a pessoa. Ok? Aham. Então, para mim, é coisa de outro mundo. Nossa, ele é o melhor pastor, o melhor líder, uma pessoa top, maravilhosa, dá ensinamento, é teólogo, tem bacharelado, é bispo, né? Mas ele é homem, é mulher, é Exatamente. pessoa, é ser humano, né? Verdade. Então eu passei a enxergar dessa maneira aí, como eu estava ouvindo a voz de Deus, estuda, fui procurar estudar. E o que eu encontro? Que a nossa mente, a nossa mente, ela lembra do agora. O nosso inconsciente, ele pega tudo em volta, é um radar, pega tudo que você vive e esconde. Os Guarda traumas tudo. é escondido de você. Os traumas é escondido. Eu não lembro. Eu tive um acidente, eu lembro depois. Por que eu não lembro? Porque se você lembrar sem terapia, você vai Você adoecer. vai, Porque dói vai sofrer muito, né? Porque, assim, muito. eu gosto muito do médico, neurocientista e pastor também, que ele fala que todo pensamento que não gera um movimento acaba gerando um adoecimento. Ou seja, um pensamento que você não consegue trabalhar em cima dele positivamente, ele acaba o quê? Gerando um adoecimento. E falando sobre isso, só aqui em Sorocaba, na cidade onde nós moramos, foi feita uma pesquisa em 2024 e constatou que 90.178 pessoas, né, com problemas, né? Então houve um aumento significativo na procura por ajuda emocional nos CAPs da nossa cidade. Então,
A gente sabe que os CAPs da nossa cidade está lotado, está abarrotado. Um profissional para tomar conta de 500 pessoas. Então, nós vemos que isso em 2024 foi feita essa pesquisa. Porque se você for colocar antes pandemia e pós-pandemia, você vê que essa questão da conscientização da má necessidade, ela deu boom depois da pandemia. Por quê? Porque aqueles que estavam ali, né, só a semente lançada, como fosse assim, uma semente lançada de um problema, e essa questão da reclusão, das notícias ruins, tudo isso mexeu muito e isso veio à tona na vida de muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças. Eu tive um contato, quando eu estava fazendo meus papéis lá para me internar, para me fazer minha cirurgia o ano passado, encontrei com um casal, que há muito tempo eu não via eles, e eles falavam da sua filha, e eu mostrei meu trabalho como terapeuta, ajudando, e são cristãos eles. Por isso, a minha filha, maior de idade, e ela está tendo um problema muito sério hoje. Por quê? Porque essa questão da pandemia, de ausência de pessoas, e se eu passar mal, não vou ter ninguém que me socorra. Então ela gerou uma crença. Agora ela não pode ficar sozinha, porque se ela passar mal, quem é que vai socorrer ela? E ela pode vir a morrer, e ela não quer morrer. Então você veja bem, que muitas pessoas acabaram desenvolvendo, através dessas crenças limitantes, através desses pesos, desses problemas, uma dependência que hoje, se ela não recorrer a um tratamento, se ela não buscar uma ajuda, ela não consegue, muitas das vezes, se livrar disso. Porque ela não entende, ela não compreende como é que é esse reprocessamento da sua mente, como nós estamos falando aqui. Então, a conscientização é algo muito importante, porque a partir da conscientização vai haver um entendimento, um esclarecimento, e a pessoa, então, ela toma uma decisão. Porque nós sabemos que terapia é para todo mundo. Ah, é para todo mundo. Não é para todo mundo. Terapia é para quem quer. E o grande problema dessa questão que você falou, questão religiosa, é porque as pessoas, quando tem problema no estômago, ela vai no médico específico para isso. No cardio, toma conta do coração, não é verdade? Agora, quando eu falo da mente, as pessoas têm um bloqueio, as pessoas têm um medo, porque há uma falácia que acompanha dentro da crença na vida da pessoa desde pequena, porque ela escutou, isso daí não existe, isso daí é preguiça, né? Então, esses conceitos, eles sabe, foram derrubados. Por quê? Porque a realidade a qual se vive hoje é bem diferente. Então, a conscientização do Janeiro Branco é por quê? Porque justamente você mostrou essa folha em branco, por quê? Porque muitas pessoas, elas começam a planejar agora. Muitas pessoas, elas não conseguem planejar. Muitas pessoas ficam lá em dezembro se martirizando porque não conseguiu fazer muitas coisas, né? Ou porque fez muitas coisas, mas não conseguiu concluir a maioria. E outras pessoas têm um sonho, mas não conseguem planejar. Então, essa dor é real, né? Ela é a verdadeira. Por isso que nós estamos trazendo essa conscientização. Não é somente em janeiro, mas é de janeiro a janeiro a questão do tratamento. Eu tenho aqui, eu vou deixar você já falar, mas eu quero aqui só uma palavra aqui no nossos, né? A Silvana Moraes aqui. Silvana Moraes entrou, todos mais que vocês entraram aqui, fica à vontade aqui para fazer sua pergunta, tá? E a pergunta que nós deixamos aqui, aí, na sua cidade, é feita a conscientização? Se fala do Janeiro Branco, né, dessa preocupação da saúde emocional, tá? A Silvana diz assim: sou dependente da aprovação minha, né, narcisista que e mesmo depois de ter descoberto, ainda é necessário da aprovação dela. Só alguns dias de controle para Deus, melhorei junto com a TRG e Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, pessoas elas se bloqueiam. Oi? Silvana é de Minas Gerais, parece.
É o Silvania.Moraes, isso. Moraes do Rio, Rio, Três Rios. Minas A nossa Gerais. Silvania, que você cuidou dela, né? É. Ou não? Deixa eu ver. Foi? Da live de oração, né? A Silvânia. Ah, Ela fazia exatamente. RG também. Emerson, você sabia que ainda há pessoas que não conseguem pegar na mão das pessoas, não conseguem abraçar e tem medo ainda de Travou. sair de casa devido à pandemia? Ficou Travou um ainda. pouquinho para mim, Eugênia. Travou um pouco aí. Tem pessoas Travou? ainda que... Fala de novo. Ainda há pessoas que não conseguem pegar na mão do outro, não conseguem abraçar e ainda tem aquele medo da pandemia, sai de casa com muita restrição, muito medo. Alguns não saem ainda de casa, tá? Ainda está, a mente ficou lá na pandemia. A pessoa não conseguiu atravessar isso. E sobre o que você está falando, é burnout, né? Que a pessoa trabalha muito, no caso da liderança religiosa. A religião, ela sempre, os líderes sempre bateu assim de frente, porque Deus, ele supre tudo, né, Emerson? Deus supre todas as coisas. Então, até saber que você precisa cuidar da sua saúde, do corpo, da sua saúde mental, da sua alma, que a parte caminhada, alimentação, né? Passar periodicamente no médico, ver o exame de sangue. Então, desde a nossa cabeça até fazer a unha, tá? Fazer a unha, por quê? Se eu não faço unha, minha unha inflama. Ela vou falar, fica encravada e dá pulso. Eu quase perdi meu pé, tá? Quase perdi meu pé, porque foi ficando com pulso, foi ficando preto. Eu tomei 21 dias de antibiótico, pra você ter ideia. Então, a gente precisa cuidar desde o cabelo, com vitaminas e tudo, até a unha do pé, as unhas, e também na mente. Então, não pode ficar nada no nosso corpo sem ser cuidado, Emerson. Ó, Sim. óculos. Se eu não uso óculos, vou ficar ceguinha. Não Tem que enxergo usar. nada, né? Então, saúde mental. Janeiro branco. Janeiro branco é uma página branca. Não se preocupe se você não conseguiu bater a sua meta de cumprimento do ano passado. Não tem problema. Ó, eu comecei a correr novamente, a caminhar novamente ontem. Bora lá. Não pare. Sim. Né? Não pode parar. Então, você não conseguiu cumprir sua meta 2025? Tudo bem, já passou. Agora é 2026, estamos em janeiro. Então, deixa essa página branca para você recomeçar. Recomeçar faz parte da nossa vida. Então, não Sim. deixa a tua mente ficar triste que você não comprou presente para tal pessoa, porque não foi o Natal como você queria, porque você queria viajar, não deu certo, tudo bem. Traga esse bem para dentro de você. Nós vamos, você vai viajar na hora certa, tudo vai dar certo. O Natal desse ano, 2025, vai ser diferente. Vamos pensar assim, aí você vai trazendo saúde para dentro de Sim. você. Faz sentido para você, Emerson? Faz todo sentido. Eu estava pensando aqui essa questão que muitas vezes a gente conversando, né, ali com os clientes numa sessão, e quando a pessoa ela toma consciência disso, de que ela precisa virar a página, essa questão na vida de muitas pessoas ainda é como se fosse um livro, sua vida é um livro que as folhas parece que estão coladas, e você não consegue virar. E quando você tem essa consciência, a gente trabalha justamente nisso, nesse reprocessamento, para que a pessoa descongele, né? Descongele desse período e ela vire a página e ela dê um novo significado agora para a sua vida. Então, é muito importante isso, o cuidado, né? E por a realidade, temos que focar agora naquilo que há de vir. O passado não pode interferir no seu presente, né? Porque o presente é aqui e agora. Então, viva intensamente. Se planeje para o futuro, né? Mas viva a cada dia, certo?
com essa nova mentalidade. Não esperar conquistar para celebrar, mas celebre a cada dia pequenos feitos, pequenas conquistas. Isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes, Eugênia, essa questão do Janeiro Branco, nós falamos sobre essa conscientização do planejamento, da celebração, dela estabelecer metas, porque isso faz parte da nossa vida, da nossa essência, né? Por que é importante isso? Você ter o aqui e agora, planejamento para o futuro, mas não deixar que essa ansiedade acelere você, como nós temos muitas pessoas com pensamento acelerado, vou deitar, não consigo descansar. Tudo isso são sinais de que você está, né, querendo trazer o futuro logo para o presente. O futuro está lá na frente. Então, são muitos sinais que as pessoas, como você falou, elas não percebem muitas das vezes que ela está num quadro depressivo, que ela está num quadro de ansiedade. E a conscientização é justamente por conta disso. Você vê que hoje, muitas pessoas, elas se despertaram para o cuidado físico do corpo. Mais do que hoje, os médicos falam que é uma necessidade você fazer uma caminhada, uma necessidade de você fazer uma corrida. Há uma necessidade, porque essa mudança daquilo que as gerações passadas faziam com relação a hoje é demais. Então, hoje as pessoas elas estão muito sedentárias, só com o celular na mão, né? Estão ali só muito sentadas, só muito usando a cabeça, e o corpo acaba adoecendo, né? Então, por que existe esse movimento? Porque foi trabalhado, foi incentivado, veio a conscientização. Por isso que também a saúde mental se faz necessário, essa conscientização. Posso fazer uma pergunta? Janeiro Branco. Faz uma pergunta para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Pode fazer pergunta, gente. Janeiro Branco, conscientização, uma folha branca aqui na minha mente, para mim é um projeto de vida, tá? Vamos lá. Projeto de vida. Eu vou projetar meu ano aqui agora, o ano 2026. Eu vou projetar a expectativa do que eu quero, ok? E esse janeiro branco, essa folha branca, como que eu posso resetar tudo aqui dentro, tudo que eu vivi, 50... Gente, eu vou fazer 60 anos. Quase 60 anos de vida, aquilo que me machucou, que me deixou triste, como que eu posso resetar isso? Que profissional que eu procuro? Como que eu posso ajudar a minha mente? Por quê? Na minha mente vem pensamentos ruins. Eu sou muito negativa. Eu não acredito no positivo. Entre o positivo e o negativo, se eu for sair de casa, eu vou bater na esquina. Então, nada tira da minha mente que eu vou bater em alguém. Entende? O que é? Eu não gosto de estar em lugar com muita gente. E outra coisa, eu não aceito ter coisas novas para mim. Ó, tudo da mente, tá? Vai mexendo, vai gravando aí, mas para você responder. Eu não me aceito que eu sou inteligente. Eu não aceito coisas novas para mim. O que está acontecendo? É aqui? É minha mente ou é meu coração? Eu não aceito quando você faz um elogio. Nossa, Eugênia, você estuda muito, você é muito inteligente. Por que você foi para essa área da mente? Aí, que profissional que eu procuro? Já, né? Nós estamos falando de janeiro branco, página branca, no começo. Quem que eu procuro? Que profissional que vai cuidar da minha mente, além do psiquiatra? Você pode me informar? Nos informar, no caso. Estou digitando aqui. Que profissional? Ok. Ver se foi seu grupo conversa. Okay. Como posso mudar a minha mente para fazer um ano diferente? Né? Fazer um ano diferente acontecer positivamente. Que profissional eu procuro? O ano diferente para mim, porque é com você. A sua mente é sua. Não é do seu marido, não é da sua mulher, do seu filho, não. É sua. Como pode melhorar isso dentro de você, para você saber empurrar aquele problema? Sabe aquele problema que você está há muito tempo?
para você conseguir ver esse problema diferente e conseguir meio que resolver ele. Então, aqui dentro, é comigo. O que você me fala? Jane, eu estou aqui ouvindo você, estou tentando ler aqui ao mesmo tempo, e a sua você está movimentando muito, acaba cortando um pouco a sua fala, ou congela a imagem. Pelo movimento? O que eu entendi assim, o que eu faço para me colocar nessa folha branca para realizar esse ano, isso? Isso. Se eu tenho dificuldade, que profissionais eu procuro, fora eu, quem sabe, psiquiatra, aquele que vai me dar um medicamento. Que profissionais mais eu posso buscar para me auxiliar, para me ajudar nessas questões emocionais, né? Essa questão, quem sabe, uma doença emocional aí, né? Provinda de um problema emocional. É isso? Sim. Ok. Nós estamos aqui, deixa eu só ler as pessoas que estão aqui interagindo conosco, tá? A paredinha aqui, gente, 9h44, daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu gostaria de ler aqui, tá? Eu Gisele, né? Hoje já não mais, eu amo dormir, me sinto melhor, perder noites de sono adoece o corpo, verdade. Ela mesma diz aqui embaixo, minha filha tem insônia, ontem teve crise de ansiedade. É horrível. Antes eu não sabia que era oração nela, né? Que na verdade eu tinha que pedir para ela respirar e acalmar ela. E eu achava que era demônio. Olha que coisa, né? Hoje ela tem um entendimento totalmente diferente. Por quê? A crise de ansiedade, ela vem. Como que você pode fazer? Faz aqui como né? Gisele falou aqui. Procura respirar bastante, porque a respiração, inspirando e expirando várias vezes. Inspira, expira. Por quê? Porque nesse momento de ansiedade, há uma necessidade da respiração. Por quê? Porque a respiração ela vai recrutar, ok? Ali, os hormônios que são responsáveis para cortar, né, toda essa adrenalina. Então, a respiração é algo milenar, é algo que funciona, é algo que nós usamos muito, né, na terapia TRG. Vai acalmando, porque se a pessoa ela não consegue respirar, falta oxigenação no cérebro para ela pensar, para raciocinar, para tomar decisões. E conforme você vai respirando, você vai oxigenando o seu cérebro, você vai oxigenando cada célula do seu corpo. Então, a respiração, né? Isso é frescura. Não, gente, isso daí é milenar, isso é comprovado. Tem os minds, né? A pessoa coloca uma música, ela vai respirando, ela vai se interiorizando, ela vai sentindo a sua respiração, vai acalmando. Então, são técnicas super importantes para que a gente venha estar quebrando esse ciclo que está acontecendo. Agora, essa questão da noite também é algo que a gente pode tratar, falar um pouco mais, a questão dos problemas aí, dos celulares e a levada para a cama, né? É um grande problema também. Dormir tarde, não ter hora de deitar, de levantar. Ok, Eugênia, pode falar. Deixa eu falar mais um pouquinho. Bom, se você falar com a Eugênia 22h15, você vai falar comigo no outro dia. Porque eu sou um reloginho para dormir, durmo muito bem. Não fico focando nos problemas. Na hora de dormir, eu oro a Deus, eu oro para o travesseiro, ele ora para mim, nós combinamos e pum, acordo 3 horas da manhã, depois durmo de novo, acordo no outro dia. Sobre a respiração, janeiro branco, falando da saúde mental, né? Sim. Emocional, mental. A respiração, ela desacelera o coração. No caso da menina da Gisele, ela foi ontem pro PA, pronto atendimento,
porque a pressão dela subiu, né? E ela não conseguia. O que é a ansiedade, gente? A ansiedade, ela bloqueia a sua respiração, o coração acelera, parece que você está correndo 1000 quilômetros, sabe? E o seu corpo está parado, então acelera tudo, né? Acelera tudo, você não consegue dar conta da respiração, as mãos ficam super geladas, né? Ficam as mãos tudo geladas, a pessoa fica com medo, dá a impressão que vai falecer, né? Aí, pronto, eu não vou dar conta. Então, o corpo entrando em choque. Por quê? O problema emocional está muito pesado. Então, a respiração, puxa, segura um pouquinho. Solta. Acalma. Fala, desacelera. Calma. Tem pessoas que minha cliente, eu falo, tira 10 minutos, se joga no sofá, desliga o celular, pensa nada, reseta sua mente. Aí a pessoa fala assim, Eugênia, eu não consigo. Porque quando eu sento no sofá, olha a mente, Emerson, da gente, como funciona. Quando eu sento no sofá para dar esse tempo que você fala para mim, eu ouço a minha mãe gritando, tem que lavar louça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você está fazendo o que sentada? A pessoa não permite, Emerson, descansar. 10 minutos. Mas, eu estou falando assim, mais no mundo feminino, entende? A mulher, ela fala, eu não consigo. Ela se culpa de sentar, deitar, se jogar no chão, sei lá, o tempo seu. Eu falo, me joga no sofá, porque me joga no sofá, me joga no sofá, sem televisão, sem nada. Tá? Respira pra mim. Bem tranquilo, pronto, já refez. Oxigenou, né? As células, lubrificou a mente. Isso é muito bom. Entende? Então, essa permissão também, essa permissão é necessária. Permita-se descansar 10 minutos. Passo para frente. Exatamente. Conscientização, é o que nós estamos fazendo aqui, conscientizar você. Tudo isso, dessa fala, se eu não conseguir, parece que tem uma fala dentro ali, né? Na mente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro, tal. Tudo isso daí, através da TRG, a gente reprocessa e elimina tudo isso daí pela raiz. Porque a TRG é uma terapia de reprocessamento. A gente vai lá na raiz do problema, né, Gena? Então, tudo isso daí que a gente vê assim, como assim? Você não trata a ansiedade? Não, tratamos a raiz do problema que gera a ansiedade, a raiz do problema que gera a depressão, a raiz do problema que gera as dores no corpo, né? De uma forma psicossomática. Então, é maravilhoso a TRG. E a conscientização hoje aqui sobre Janeiro Branco é você olhar para si, se permitir se cuidar. Eu falo para os clientes assim, quanto tempo você tira para você durante o dia? Quanto tempo você tira para você durante a semana? Qual foi a última vez que você tirou férias? O que você fez quando você tirou férias? Tudo isso o quê? Voltado. E aí a pessoa fala assim, não, de maneira alguma, eu tenho muito compromisso, muita responsabilidade, todo mundo depende de mim. Pois é. Só que se você não estiver bem, você não vai poder cuidar. Se você não estiver bem consigo mesma, consigo mesmo, se você não tiver com uma saúde 10, como é que você vai fazer tudo quanto você julga necessário, priorizar os outros sem olhar para si? Isso é um perigo muito grande. Eugênia, nós estamos encerrando daqui a pouquinho, ok? Mais 5 minutinhos. Vai lá. Benedito escreveu algo aí, você pode ler? Ele diz assim, cheira a flor Isso. E assopra o papel. Faça o bolo. Bob, é isso. Aquele papel, tem que fazer assim, ó.
Ter o bolo e assar para vela. Tira a bola é apagar a vela. Então são várias aqui, ó, orientações aqui, maravilha, né? Sim. Ok, tem mais uma aqui da Gisele, tem bastante experiência aqui, né? Sentia muita falta de ar, chorava e por um momento ficava, né, gelada. Isso mesmo, parecia que eu estava fazendo, eu pedi direção a Deus, aí lembrei de respirar, soltar, foi tenso. Mas você veja bem, né, como que é importante. São pequenas atitudes, pequenos conhecimentos, pequenas conscientização que na hora H faz toda a diferença, né? Muito importante. Virginia, Eu agradeço pelo nós convite. Quarta-feira, agradecemos, né? às 13 horas, Agradecer a estaremos cada um aqui de no vocês que ficaram conosco. Ficar Maravilha. conosco. É tudo experiência, tá, gente? Nós estamos Sua aprendendo experiência. também. Nossa Sim, primeira janeiro, live aqui. Estamos né? aprendendo aqui, né? Ok? Gratidão a cada um de vocês Eu que ficaram aqui agradeço, né, conosco, pelo né? convite, agradeço a Deus por mais um ano que está começando. Deixe sua mente branquinha para esse ano. Deixe um bom espaço de papel para vocês reescrever coisas boas, maravilhosas de 2016. Tá bom? Emerson, muito obrigada 2026. pelo convite. Até na quarta, então, às 13 horas, ok? E muito obrigada a todos Maravilha. que ficou aqui com a gente e que vai também ver e ouvir essa live mais tarde, outro dia, viu? Janeiro Branco, cuidadamente, é tudo de bom e é verdadeiro. Maravilha. Agradecemos então a cada um de vocês. Mais uma vez agradecendo aqueles que já estavam seguindo, que passou a seguir, que nos conheceu, está nos conhecendo. Eu e Eugênia estamos aqui, somos terapeutas TRG, terapeuta cristão. Nós trabalhamos, estamos agora estudando psicanálise e gratidão por cada um de vocês. Espero que vocês possam replicar esse convite para que outras pessoas, a Eugênia também quer chegar lá e vai chegar com certeza, sem pressa, mas trabalhando a cada dia lá nos mil, né, seguidores. 528, Oi? Estou com 528 já. 528. Não é, a nossa questão não é questão de status, tá? É questão de ter, pelo menos, essa liberação que o Instagram, a plataforma aí, exige há alguns meses aí, ok? Voltamos então quarta-feira às 13 horas. Gratidão mais uma vez. Vai chegar para vocês aí os nossos convites, ok? E que você possa estar se beneficiando com aquilo que nós estamos falando, quem sabe relembrando, pessoas estão aqui aprendendo, pessoas podem compartilhar, compartilhe, né, com quem vocês conhecem, vocês sabem, falem, entrem nesse movimento juntamente conosco, que é de ordem não somente aqui da nossa nação, mas tem se exteriorizado para outros países. O movimento vira uma campanha. E na quarta-feira a gente vai tratar de um outro assunto específico aqui, ok? Dentro dessa temática aqui do Janeiro Branco. Beijo, coração, forte abraço a cada um de vocês. Aqui, ver se consigo dar um print aqui. Eu consigo tirar um print? Vamos lá. Até que foi, coraçãozinho. Até mais, gente. Forte abraço a cada um de vocês. Uma segunda e uma semana muito abençoada aí. Obrigada, tá? Em nome de Jesus. Tchau.